desenvolva aqui como nosso aluno ou como você que está visitando a gente, você que está conhecendo o nosso canal. Boa noite, Elizabeth, seja muito bem-vinda. É para você compreenda de maneira técnica aquilo que a psicanálise compreende, né, como luto e como melancolia. Lembrando que esse trabalho de Freud, ele é uma jornada, tá? Assim como várias conceituações, vários processos da construção psicanalítica não se dá em um momento propriamente dito. A psicanálise é construída ao longo do tempo. Alguns conceitos também são desenvolvidos dentro do luto e melancolia ao longo do tempo, principalmente no que diz respeito ao eu, a construção do eu, a nossa subjetividade. A gente vai ver isso principalmente no processo de construção de tópicas, né, de Freud. A gente chama primeira e segunda tópica, mas como um conceito estrutural, mas a ideia não é que a gente se prenda, principalmente nesse segundo momento, com uma segunda tópica, porque não seria isso, seria mais uma ideia de um sistema mais articulado e mais prático, tá? Então, quando a gente fala sobre a primeira tópica, que é o inconsciente, pré-consciente, consciente, num segundo momento a gente vai ter aquilo que Freud vai desenvolver a partir do isso, do eu e do super-eu e sua dinâmica dentro da construção, né, da nossa personalidade, do sujeito em si. Mas pensar nisso, por que eu estou falando isso? É porque a gente está falando sobre algo que é inerente, é algo que está presente em nós enquanto eu, enquanto seres subjetivos, de construção enquanto subjetividade. E quando a gente fala, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando exatamente sobre uma articulação para a compreensão daquilo que é o luto e daquilo que é a melancolia. Então, quando a gente fala da obra freudiana propriamente dita, de luto e melancolia, a gente está falando de um processo de compreensão do eu enquanto participante dessa circunstância da vida. O que a gente está falando é que, ao vivenciar esse processo de perda e de perda do objeto enquanto objeto amado, a gente está passando por um processo, a gente está passando por um momento em que precisa-se de uma dinâmica, e aí é onde nós vamos compreender uma dinâmica positiva e uma dinâmica negativa, e não quero que a gente se prenda a essa dualidade, não quero que você saia daqui pensando, aprendi que existe uma dinâmica negativa e positiva, não, isso é só para um primeiro momento, e a gente vai ver como que tanto essa ideia negativa quanto essa ideia positiva vão se articular dentro do sujeito em busca de algo positivo, mesmo que isso contraponha a ideia, né, do desenvolvimento de Freud, de sintoma, pulsão de morte, mas você vai ver que há aí um caráter, né, positivo em relação ao luto, em relação, inclusive, à melancolia, a não ser quando a melancolia ela se desenvolve como uma espécie de mania. Não quero antecipar muito, porque a gente vai falar sobre isso. Helena, boa noite, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, a obra de Freud é muito mais que uma abordagem técnica sobre o quadro clínico da melancolia. Ela busca desenvolver uma análise fundamental sobre o eu. Tá? Então, quando a gente pensa sobre o luto e a melancolia desenvolvida por Freud, a gente está falando sobre uma abordagem técnica, mais especificamente de um quadro clínico da melancolia, mas que se desenvolve a partir, tá, de um fundamento que Freud já propunha 1 a 2 anos antes na sua obra Introdução ao Narcisismo. Então, quando Freud está falando sobre luto, e pouco se fala sobre o luto, ele fala sobre o trabalho do luto para poder desenvolver a melancolia, o quadro melancólico e a depressão em si, ele ainda assim está desenvolvendo ao passo que caminha sobre o chão, né, dessa ideia narcísica. Mesmo que na obra Luto e Melancolia ele faça isso de uma maneira em que ele mesmo vai dizer que não estou dizendo que é fundamentado
no narcisismo, mas que a gente pode pensar e caminhar nesse sentido. Inclusive, mais tarde, nas novas conferências introdutórias, ele mesmo vai dizer que não, agora eu tenho uma compreensão mais plena de um processo melancólico, né, da identificação, da questão do eu e tudo mais. Mas aqui, para a gente aqui, hoje o que importa é esse reconhecimento do trabalho do luto, tá? E aquilo que se desenvolve como melancolia. E sem deixar de lado, né, as inferências necessárias que a gente vai ter como exemplos práticos para que a gente possa elucidar aí o nosso caminho, beleza? Bom, o trabalho do luto. O trabalho do luto ele se desenvolve principalmente em 4 estágios, tá ok? E o luto aqui ele consiste, antes da gente ler de fato, a perda do objeto enquanto objeto amado, a perda de alguém. Quando a gente perde uma pessoa. Quando a gente perde uma pessoa enquanto uma pessoa que está recebendo ali o nosso amor, está recebendo ali o nosso, a nossa energia, a nossa dedicação. E não é essa energia mística, tá? Que alguns se propõem a conhecer, tá? Mas é uma energia no sentido de dedicação, tá? De dedicação pessoal, da dedicação, inclusive ligada a essa energia que se volta para o eu, ou seja, do amor próprio, tá? Então, de uma escolha e enquanto uma escolha, uma forma de se dedicar. Então, quando a gente pensa nesse sentido, o primeiro trabalho do luto consiste quando perdemos alguém, precisamos fazer um trabalho para superar essa perda. Então, num primeiro momento, o que Freud vai dizer sobre o luto é que perder alguém requer um esforço de ações psíquicas para introjetar no eu, de maneira simbólica, aquilo que foi perdido. Então, o processo do luto ele só se encerra com um tipo de integração. Quando nós perdemos esse objeto amado, quando esse objeto se torna um objeto perdido para nós, isso gera dentro de nós um sentimento do qual eu necessito de um esforço de ações psíquicas para que haja uma reintegração, para que haja um reprocesso dessa energia. Em outras palavras, uma forma de redirecionamento. O processo do luto, então, ele só vai se encerrar com essa integração. E aqui, quando a gente fala em encerrar, a gente não está falando sobre um término ou algo que se vai e nunca mais volta. A gente está falando sobre uma forma de comprimir, sobre uma forma de reduzir, sobre uma forma de pegar aquela energia ou aquela imagem que eu deposito a minha energia, melhor falando, e reduzi-la. A gente vai ter um exemplo interessante sobre uma ideia de uma pedra, um rochedo, do qual eu vou minerando, eu vou cuidando, até que ela se torne um núcleo rochoso, um núcleo qual eu posso, como diria o Dunker, colocar no bolso e carregar. O qual ele ainda se manifesta como uma saudade, o qual eu permito que ele ainda tenha a sua vida em mim, mas que não dependa a minha vida disso. Que a minha vida em relação ao objeto, ela segue, mas que não se perde para sempre. E isso a gente transforma em algo que está relacionado ao desejo, que é a saudade. Tá? Que está relacionado ao nosso desejo, que é a saudade. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Boa noite, Roberto. Estamos juntos, boa noite. Ok? Então, nesse primeiro momento, o primeiro trabalho do luto, ou seja, aquilo que o luto nos oferece, isso é interessante, é uma possibilidade de reintegração. Essa integração é positiva, diz Freud, ao passo de que ela nos gera uma possibilidade de nova postura diante da vida e das relações. Então, ao passo que o luto, ele é uma espécie de sofrimento, ele também é uma espécie de reconstrução. Ao mesmo passo que ele leva a gente a um processo de desestabilização do meu eu, ele é um processo que eu estou reorganizando o meu eu.
Ele é um processo de conflito, de confronto. E esse confronto, ele faz com que eu me reintegre, se eu consigo superar. E aí esse se, ele se desenvolve dentro de nós de uma maneira muito importante. Porque essa reintegração só é possível quando esse esforço ele alcança o sucesso. Em outras palavras, quando o sujeito termina por superar sua perda. Mas o que a gente sabe, perfeito, Helena, um deslocamento desse amor. Perfeito. Esse deslocamento desse amor, ele vai estar ligado principalmente ao que a gente vai falar agora no processo de identificação, que é um processo substitutivo daquele objeto que eu perdi, não necessariamente já de um objeto novo, mas de um objeto para que eu sacie aquela saudade ou aquele desejo. É um apontamento feito, às vezes, a gente vai ver isso em Freud já, de maneira até psicótica. O que vai, né, como inferência, trazer uma ideia bacana sobre o que você está falando. Muito legal, boa pergunta. Lirici, boa noite também. Vamos lá. Então, outras palavras, quando o sujeito termina por superar a perda. Então, esse processo é um processo importante, o qual eu não só devo viver, e aí quero trazer uma nota de Freud, não devemos ver o luto, isso ele vai falar logo, se não me engano, na segunda página do texto de Luto e Melancolia, que não devemos ver o luto como um processo patológico. Pelo contrário, tentar burlá-lo, tentar impedi-lo, é não só ruim, quanto prejudicial. Não é só uma coisa que não deve ser feita, mas é prejudicial não viver o luto. E essas aproximações têm algumas características que diferenciam da melancolia. Nós vamos entrar na melancolia um pouco mais à frente, mas deixa eu trazer para vocês o que ele fala. E como que a gente vai entender o luto, tá? Esses dois, né, eu já estou traduzindo meio que o que ele fala, eles vão se caracterizar em termos psíquicos, por um abatimento doloroso, uma cessação, ou seja, um término do interesse pelo mundo exterior, perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade, diminuição da autoestima, e aqui nesse texto a tradução seria, essa autoestima seria do Selbstbestimmung, que seria mais de amor próprio, que se expressa em recriminações e ofensas à própria pessoa. Isso no caso, mais especificamente, a melancolia. Tá? Abatimento doloroso, cessação do interesse pelo mundo exterior, perda da capacidade de amar, inibição da atividade, diminuição da autoestima, que se expressa em recriminações e ofensas a si mesmo, e chega a uma delirante expectativa de punição. Esse quadro se torna mais compreensivo quando nós se considerarmos que o luto exibe os mesmos traços, com exceção de um. Nele, a autoestima não é afetada. Então, tudo isso é comum tanto no luto quanto na melancolia, com uma pequena diferença. No luto, o amor próprio não é alterado. No luto, essa autoestima, assim traduzida num primeiro momento, ela não é alterada. Então, ao olhar para mim, lembre-se, processo narcísico, introdução ao narcisismo, luto e melancolia um pouco tempo depois, e um texto importantíssimo para essa compreensão conflituosa, traz a ideia de que quando luto, um processo que deve ser vivido, não patológico e prejudicial se interrompido. Enquanto que na melancolia, o que se expressa é uma forma de autodestruição a partir do fato, né, ou do momento no processo em que o meu amor próprio, ou a minha autoestima, ela é alterada ou destruída. Tá? E isso tem algumas implicações que a gente já vai ver. Tá, ok? Então, essa reintegração no luto, ela é possível
ela é necessária e há aí um conjunto de ações psíquicas para que esse esforço seja alcançado, tenha um sucesso. Mas há ainda a possibilidade disso não acontecer. Essa reintegração e esse minério, essa forma de transformarmos esse desejo em saudade, carregá-los e carregarmos para o resto da vida, ele pode não acontecer. Porque para Freud esse trabalho começa através da realização de uma perda. Então essa perda ela acontece, ela precisa acontecer, e essa realização pode não acontecer porque a dor é muito grande. A experiência ligada àquele objeto e o sentimento que se desenvolve nele é muito grande. E por ser muito grande, esse processo, por exemplo, nesse processo, por exemplo, pode acontecer uma identificação onde a perda não é realizada. Freud ele vai dar um exemplo de uma criança que, né, um dos exemplos práticos, né, de uma criança que perdeu um gato muito querido. Se eu não me engano, no outro dia, pela manhã, ele se encontra embaixo da mesa miando, imitando o gato. E esse processo de identificação é justamente o que a gente faz, de pegar a nossa própria imagem e transformá-la e misturá-la com aquele objeto perdido. Então, muitas vezes a gente se pega, né? Passar por esse processo, e esse processo é uma barreira na reintegralização da perda, né, da cliente, daquela pessoa, ou ainda, né, como já fazendo ligação aqui com a pergunta da Helena, ou ainda um quadro psicótico, qual Freud também vai desenvolver, que seria a perda de um filho por uma mãe, que vai desenvolver aí uma troca, né, do filho ali por um objeto, um pedaço de madeira, um boneco, uma boneca, e diversos objetos quais ela pode direcionar, né, ou identificar, né, esse filho ou essa filha. Há não muito tempo eu estava passeando com a minha família e no shopping, não sei se foi no shopping, eu não lembro onde foi, nós encontramos uma mulher, uma senhora, que ela fazia, na verdade ela fazia, né, imagens de crianças em bonecos muito reais, mas ela tinha uma, que era só dela, no carrinho dela, e andava com ela para cima e para baixo. E aquela ali não era vendida, não era tocada, não era assim, deixada, mas era cuidada. Então aí vê-se um processo, né, psicótico que se desenvolve a partir de uma perda significativa, onde a imagem não foi substituída, pelo contrário, a representação daquela imagem foi identificada naquela personagem, né, ou naquela criação ali que seria aquela boneca. É interessante como a gente vê como os nossos processos se desenvolvem nesse sentido, ok? Bom, então ainda, para Freud, o que seria realizar uma perda? Realizar uma perda significa realizar o estatuto simbólico do que foi perdido. É destituir o valor simbólico daquele objeto. Destituir no sentido de, como a Helena perguntou, de retirar aquele valor daquele objeto e colocar, né, e redirecionar, seria melhor dizer redistribuir, né, a outros objetos que vão se manifestar como objetos do desejo, tá? É onde o real e o simbólico precisam se articular. É onde a exigência da realidade, ou seja, da minha vida que continua e que eu preciso enfrentar, se manifesta em nós. Ela está diante de nós. Para que eu não entre assim em processos, né, de adoecimento psíquico, de sofrimento psíquico, seja por somatizações, né, o corpo como destino, ou ainda, né, a angústia em si. É real, passei por essa situação. E é uma situação bem delicada, né, que a gente passa
Arthur, boa noite, seja muito bem-vindo. Bom, vamos lá. O luto, então falamos desse primeiro momento do luto, qual ele precisa ser vivido, ser superado, e essa superação ela pode enfrentar barreiras como o processo de identificação e qual, né, para Freud é necessário que seja vencido, porque ele é uma forma de, a gente vai falar ainda no final, de enriquecimento aí do meu eu, né, de construção do meu eu. O luto ainda consiste em segundo momento, o estado de alternância, ou seja, ela está ligada a um processo, o estado de alternância é um processo de culpa alternada. Então, no primeiro momento a gente vive o luto, tá? Como essa articulação, tá? Do desejo, onde eu tenho a perda do objeto, perco o objeto amado e preciso redirecionar, né, ou redistribuir ao passo que eu estou me reintegrando. Mas ainda há uma forma de viver esse luto que seria através de um estado de alternância. A fase do luto é essencial para evitar problemas futuros, não sendo regra, porém importante. Certo? Certo, correto. Não ser regra, a gente diria que estaríamos livres para viver a melancolia. Então, eu não diria regra em si, porque é uma questão muito subjetiva, mas eu diria que é uma necessidade. Há uma necessidade no luto. Como Freud disse, não vivê-lo é prejudicial. Não vivê-lo pode nos adoecer. Mas vivê-lo, aí que é uma questão interessante, não é só um caráter de neutralidade, não é só nada, pelo contrário, ele é positivo. Vivê-lo é reintegrar-se. Viver o luto é se reconstituir. E mais, estar melhor capacitado para as novas relações. Isso é interessante. Olha que interessante. A Helena coloca aqui. Perdi um filho de 19 anos. O início da fase adulta. Uma fase importantíssima, principalmente no que diz respeito às relações, né? Queria fazer tudo aquilo que meu filho fazia. Realizar tudo aquilo que ele gostava de fazer. É um processo de identificação que a gente desenvolve enquanto seres, né, de sofrimento, enquanto seres de angústia, enquanto seres de sentimento, qual a gente, enquanto a gente não se percebe, enquanto a gente não compreende, enquanto a gente não vive o caminho da reintegração, a gente pode e adoece, né, nesse sentido, nesse caminho. Obrigado, Helena, por compartilhar uma questão delicada e pessoal. Rosemary, boa noite, seja muito bem-vinda. Cláudio, estou passando pelo luto. Hoje 2 meses que meu pai faleceu. Durante 50 dias eu neguei a passar. Mas realmente tem 10 dias que aceitei que preciso passar. Mas passando e cuidando. Se reintegrando. Se reconstruindo. E a partir disso, pegando o desejo, pegando a pedrinha da saudade, colocando no bolso e levando para que novos redirecionamentos, novos objetos, e quando falo objeto, vocês compreendem que é objeto quanto objeto de amor, né, de direção da nossa energia, possa ser retrabalhada, redistribuída e dar para nós um significante ou ainda um significado de vida maior, de compreensão das relações melhor, onde o que fica é aquilo que ficou de bom para que eu possa me desenvolver enquanto um ser melhor. Isso é importantíssimo. Bom, ainda podemos viver um estado, a Helena falou sobre essa questão da identificação, e a gente ainda pode viver um estado de alternância,
tem muito que ver com com o nosso sentimento, com aquela questão que se desenvolve dentro de nós nesse sentido, tá? Do pensar. Eu vou colocar assim, e se for necessário depois eu faço algumas alterações na minha fala. Vamos lá. Ela está ligada a um processo de culpa alternada. O que seria essa culpa alternada? No luto, né? No processo de alternância. O que eu fiz para que eu pudesse perder o objeto amado? São perguntas que a gente faz quando a gente perde o objeto, no sentido de: o que eu fiz para minha esposa me deixar? Será que eu amei pouco? Será que eu me dediquei pouco? O que eu fiz para que aquela pessoa fosse embora? O que eu fiz para que isso acontecesse? Qual foi a minha contribuição negativa para que isso se desenvolvesse dentro de mim? Mas ao mesmo passo que eu penso dessa maneira, pensamentos também se desenvolvem dentro de mim, o que se torna um ciclo infinito pode se tornar de questionamentos que podem me levar a uma segunda barreira, a um adoecimento. Tá? Depois, desculpem o erro ali, o processo de culpa saiu culpando, tá bom? Que podem me levar, né, a uma segunda barreira de superação do luto, que é o que o outro fez para que sua saída acontecesse. Então, ao mesmo passo que eu me culpo, ao mesmo passo que eu falo o que eu fiz, o que aconteceu, qual foi meu posicionamento diante disso, ainda assim se desenvolve um segundo momento, que é o que o outro fez. O que o outro andou fazendo para que isso acontecesse, e a culpa é dele. Mas ao mesmo passo que a culpa é dele, eu também tenho culpa porque o que eu fiz para que... E se torna um ciclo onde eu não consigo estabelecer dentro de mim, desenvolver dentro de mim ali um processo de reintegração. O luto ele pode exercer esse trabalho e nós, né, estamos sujeitos a esses acontecimentos também. Com certeza, Cláudio. Com certeza. Com certeza. Bacana. Bom, e um terceiro momento ainda é como o luto se articula com os lutos anteriores. É parte do processo do luto se articular com lutos anteriores e pode, isso acontecendo, nos levar para um processo de melancolia, que nós vamos entrar. É uma espécie de estopim, porque o luto ele nunca está sozinho. Essa terceira fase do luto, ela faz com que a gente viva, e isso vocês vão perceber no exemplo que eu vou dar, mas que a gente tenha, tá, viva esse luto atual, tá, circunstancial, articulado com os lutos anteriores, com as perdas anteriores, com os acontecimentos, quais os objetos amados, os objetos que eu que demandaram da minha energia psíquica, que exigiram de mim, da minha necessidade, né, de amá-los, do meu desejo, melhor ainda, de amá-los, e perdê-los, faz com que nesse processo, né, eu no final, mesmo que eu viva uma pequena coisa, uma pequena perda, essa perda articulada com perdas anteriores, fazem com que aquilo se torne um estopim, se torne algo muito maior do que é de fato, me levando ainda assim a um problema, me levando assim a um processo, né, de adoecimento e até mesmo de depressão, de melancolia, e que pode nos levar a outros quadros. Olha que interessante nesse sentido. Olha que interessante o que se estabelece. Então, há uma representação, há representações quais vão se repetindo até que um pequeno acontecimento, ou grande, né, tome conta de nós, e essa articulação ela é maximizada pela soma, e mesmo que seja um objeto pequeno, de não muita energia psíquica, e eu posso te dizer um emprego, um relacionamento, pode ser um estudo, eu não poder fazer a faculdade, pode ser, por exemplo, um membro. A gente tem um exemplo de uma blogueira muito famosa que ela perdeu uma perna, ela desceu do carro, estava, né, tudo engarrafado. Ela desceu do carro, abriu a mala e parece que a senhora que estava atrás com o carro, ela se distraiu, estava parada, mas se distraiu e o carro andou, espremeu a perna dela e ela perdeu, né,
uma de suas pernas. E esse é o caso dela, né? Todos temos os nossos casos. E ela ficou ali, ela usa, né, uma prótese, e ela fala que tem dias que é muito doloroso, para ela é muito dolorido, mas o quanto ela é grata, né, por compreender de que ela permaneceu viva, ela pode andar, e aí onde entra uma questão interessante da superação. E que tem que ver um pouco com a ideia, né, filosófica do melancólico. Eu não queria entrar muito nessa parte, porque Freud, apesar dele entrar na questão artística, ele não desenvolve muito esse caráter da melancolia em si como uma forma de produção artística, mas há. E ele aponta para isso de certa maneira. Do qual o melancólico, ele, desde da filosofia pré-socrática, onde entendemos inclusive o estudo dos temperamentos de maneira muito equivocada, e deveremos rever isso, que está intimamente ligado também à melancolia no temperamento em si, como a gente faz uma espécie de reducionismo, tá, do estudo dos temperamentos aqui. Mas de que o melancólico, ele não é só esse frio, mas ainda assim é aquele que pode se desenvolver enquanto um artista, enquanto aquele que supera, enquanto aquele que em si ele se expõe, ele se coloca para o outro. E isso é interessante demais. Isso é interessante demais. A gente pode ir para vários lugares nesse sentido de produção enquanto um eu que sofre. Tá? A gente pode tirar isso de maneira bem simples, assim, sintética, dos filósofos pessimistas. Você pode pensar no Schopenhauer, por exemplo. Tá? Você pode falar de Nietzsche. Ok? Então, a gente tem algumas nuances aí que tem que ver com o que a gente está falando, que é a questão de enquanto sofrimento, superação. Enquanto sofro, há algo de bom que vai remodelar o meu eu, o meu caráter subjetivo, e vai me levar para algo melhor. Para algo a ser construído que é melhor do que a etapa anterior. Então, nesse terceiro momento, a gente tem o luto que vai se articular com esses lutos anteriores. E como eu dei exemplo, uma pequena coisa pode se transformar numa coisa muito grande. O exemplo, na verdade, que eu daria é que há pouco tempo uma menina na nossa cidade aqui, ela perdeu o emprego. Só perdeu o emprego. E eu digo só, por quê? Porque na minha subjetividade é algo que enquanto eu estou vivo eu posso reaver em algum lugar de alguma maneira. Mas essa é a subjetividade do professor Sérgio Júnior. Mas no caso dela, essa articulação, enquanto a minha articulação é outra, depois eu posso falar, essa articulação do perder o emprego estava ligado à perda da família enquanto família, do pai enquanto objeto de cuidado, né, do desejo, mais propriamente dito, onde amigos se perdiam, e no fim, ela perdeu só o emprego. E tomou não sei quantos comprimidos há poucas semanas, eu não sei se foram 2 ou 3, não sei, 18 comprimidos de um remédio, e não vou falar, e ela quase morreu. Ela não morreu porque uma amiga já reconhecia uma certa vontade nela, ligou, ela não atendeu, ela correu lá na casa, quando viu a menina já estava deitada no chão. Foi o emprego? Sim, mas foi a perda desse objeto desejado, somado à perda dos outros objetos representativos no seu inconsciente, ou seja, na sua vida psíquica. Olha que interessante. Olha que interessante sobre o luto. Ok? Vamos caminhando. E um quarto momento seria do trabalho do luto, o que eu posso então deixar ir e deixar-se perder. Esse deixar-se perder seria então a capacidade de deixar o outro ir, enquanto uma espécie de renúncia do meu eu. Seria aquela espécie de, enquanto eu desejo, eu também compreendo de que há uma necessidade de que se vá.
Eu compreendo que há uma necessidade de que se impõe a mim, circunstancialmente falando, e que eu preciso passar, que eu preciso vencer, e que eu preciso, através da renúncia, uma espécie de renúncia, modificar, remodelar e me reintegrar enquanto um ser relacional, social, né? E mais, psicológico. Para Freud, o luto termina quando deixa algo que reconhecemos, que crescemos com aquela perda. Algo que reconhecemos e que crescemos com aquela perda. Quando algo que significou de maneira superlativa para nós ganha um novo posicionamento em nós em relação a um outro objeto. Então, literalmente, essa realização tem que ver com essa superação. Essa realização do luto, ela tem que ver literalmente com esse vencer, esse passar, esse reintegrar-se, esse tomar para si algo de bom do que aconteceu. E diga-se de passagem, para nós que sofremos e nos colocamos hoje com as nossas subjetividades diante, por exemplo, dessa aula, parece um pouco sintético demais e técnico demais para que a gente possa falar assim, é isso. É claro, ninguém lida com sofrimento como algo que é isso, simplesmente isso. Mas que se a gente reconhece na nossa instância, no psicológica, né, na nossa forma de lidar com isso, a gente com certeza percebe ao menos a necessidade que temos de viver isso, de passar por isso e ter isso como uma forma de enriquecimento do eu. Tá? Inclusive, Freud ele vai postular e vai trazer essa noção para a gente de que há um caráter de enriquecimento quando se perde algo, quando algo se vai. E é nisso que o luto está baseado. Ele está baseado com aquilo que segue. Ele está relacionado com aquilo que segue. Ele está relacionado com aquele que deseja, que tem o seu objeto perdido, mas que compreende esse caráter de reconstrução, onde o meu desejo se transforma em saudade e eu carrego para que novas relações afetuosas se estabeleçam de uma maneira muito mais positiva. Não como um caráter identificatório, psicótico, mas como um caráter de superação e novas relações. Isso é muito importante. Bom, então depois de desenvolvido o conceito de narcisismo, que a gente falou lá no começo e tudo mais, na psicanálise, que localiza o eu como objeto de amor para si mesmo e o coloca como reservatório do qual a libido pode ser enviada e retirada, ou seja, o meu amor próprio, ou seja, eu me desejo, mas ao mesmo tempo eu posso apontar esse desejo para outro. Aos demais objetos, Freud nos mostra, com a melancolia, um jogo, tá? Obscuro, tá? Entre sujeito e objeto, que pode nos levar, e aí eu já tinha antecipado um pouco, até ao suicídio. Então, partindo dessa premissa, Freud, ao explicar o luto e desenvolver em certos aspectos a melancolia e a depressão, ele rompe definitivamente com qualquer postulação empírica do indivíduo, como idêntico a si mesmo e distinto do objeto. O que Freud está falando aqui é que nós, enquanto seres, subjetividade, ou seja, enquanto construção do eu, não somos seres de identidade, ou seja, de uma identidade completa, inegociável, que está separada do objeto qual a gente direciona a nossa energia. Pelo contrário, nós somos seres divididos no nosso eu. Porque enquanto somos seres que apontamos essa energia psíquica para nós, somos seres que apontamos essa energia psíquica para outros objetos. E isso entra em conflito de inúmeras vezes. E esse conflito é principalmente visto no luto e ainda mais na melancolia. Então, em outras palavras, o eu só se constitui ao preço de sua divisão. Ele deve fazer-se
ele deve fazer-se objeto para si mesmo. O indivíduo deve se amar, ou seja, o indivíduo deve se amar, ou seja, a libido deverá tomá-lo como objeto, mas também pode se odiar e chegar a abandonar ou aniquilar a si mesmo. Aqui, então, é onde se coloca a necessidade de reconhecer, por exemplo, na obra de Freud, o eu como um trabalho de perda do objeto. A nossa construção do eu como um trabalho de perda do objeto. Porque ao mesmo passo que podemos nos tornar o nosso próprio objeto de amor, podemos chegar a odiar e aniquilar esse próprio objeto de amor, uma vez que o meu eu foi transformado em objeto por mim mesmo. Ok? O Arthur, olá, sou o Joselipe. E já experimentei exercitar algo de bom em meio à turbulência de separação conjugal de meus pais. Superei, percebam, perda do objeto. Superei e vejo que hoje para mim foi bom esta separação, apesar do sofrimento outrora. Um exemplo prático do que nós estamos falando aqui. A reintegralização, a reconstrução e a perda em relação à perda do objeto tem um caráter positivo do qual não só podemos, como devemos nos valer. E que não substitui aquela pedrinha do poderia ter sido diferente, do qual a gente pode chamar a saudade, né? O desejo de saudade, mas que fica aquilo que foi bom, fica aquilo que se desenvolveu como algo positivo. Isso é de suma importância, porque a gente, quando fala da perda do objeto, a gente está falando sobre o relacionamento, a gente está falando sobre a pessoa amada, a gente está falando sobre aquilo do qual direcionamos e apontamos a nossa energia psíquica. Obrigado, Joseli, pela sua fala. Bom, contudo, é importante notar que nesse desdobramento não basta que o objeto desapareça para que dele nos separemos, tá? Se faz aqui necessário um verdadeiro trabalho psíquico de perda. Não é porque eu não tenho mais uma relação, não é porque aquela pessoa não mora mais na minha casa, não é porque aquela pessoa não vive mais que aquela separação ocorreu de fato. E a gente sabe disso. Então o eu ele passa por esse processo, em primeiro lugar, de renúncia do objeto, e ele vai fazer esse desligamento pulsional, que seria a pulsão, né, como aquela ideia, né, da repetição, da primeira instância, da primeira experiência, que se desenvolve dentro de nós e busca ser saciada de uma maneira constante, ok? Então, esse desligamento, ele acontece. E isso se refaz no jogo com o objeto, enquanto um novo objeto. Isso se desfaz e um novo objeto se apresenta, ou nós apresentamos ele diante de nós e fazemos com que esse processo continue desse segmento, ok? Bom, então a tristeza ou a depressão não... Olha isso. A tristeza ou a depressão não são, portanto, quadros distintos de uma pretensa normalidade que se deva buscar restituir a todo custo. Elas podem ser o sinal de que um importante trabalho subjetivo de construção do eu está em marcha, operando a perda do objeto e implicando uma remodelagem à maneira do trabalho de luto. Ou seja, essa operação, a perda do objeto, implica uma remodelagem do eu. É quase que uma resposta direta à perda. Então o eu trata a si mesmo como um objeto, e é isso que lhe permite matar a si mesmo, fazendo talvez de todo suicídio, e a gente está falando antes, um autoassassinato, aquele Selbstmord. Em alemão traz esse significado literal. Na melancolia mostra-se em toda a sua radicalidade algo estrutural,
mas habitualmente encoberto. Vamos lá. O seu eu se torna como objeto de crítica e mortificação, graças a uma identificação com o objeto perdido. E assim, aí Freud vai usar uma expressão, se eu não me engano, de Hamlet, né? Que é ao queixar-se de si mesmo, né? Ou seja, da queixa do objeto. Em outras palavras, queixar-se é dar queixa. Em outras palavras, quando eu estou me queixando daquele objeto, quando eu estou me queixando de mim, perdão, na melancolia, do meu eu transformado em objeto, quando eu me objetifiquei, estou vivendo uma autodestruição, falando de mim, e você provavelmente reconhece esse quadro, você provavelmente já vivenciou isso com alguém, aquela pessoa que perdeu alguém, vamos colocar assim para ficar mais prático, perdeu alguém, e ao perder alguém, ela começa a se martirizar, ela começa a se culpar, ela começa a entrar num processo depressivo, né, melancólico, e ela nesse processo ela vai se autoflagelando, enquanto que todos vão sofrendo ao lado dela também. Essa forma de queixar-se é dar queixa de alguém que está relacionado ou conectado a ela. E não só, mas ou não somente, ou talvez não ela, mas aquele objeto que se perdeu. Eu perdi aquela pessoa, então eu sofro em mim, com uma espécie de culpa. Mas quando eu faço isso, eu estou fazendo em relação ao outro. O que ele me deixou, ou o que deixou para que eu ficasse assim? A culpa é dele, mas eu sofro porque eu transformei essa culpa em minha. O meu sofrimento é esse. Perfeito, Helena. E a gente vai se colocando nesse processo, né? A gente vai de culpabilidade. A gente vai se adoecendo. Lembra da diferença fundamental que Freud coloca entre luto e a melancolia? São iguais. Sendo que na melancolia tem uma diferença. A autodestruição. Ou, né, a perda, né, da autoestima, ou numa melhor tradução. Inclusive eu quero mostrar para vocês, indicar essa tradução aqui, uma perda da autoestima ou do amor próprio. Amor próprio. Tá? Essa tradução aqui que é da Kozak Naif, tá? Não sei se vocês estão vendo, acho que sim. Então, aqui. Tá? É da Marilene Caroni. É uma tradução direta do alemão, de Luto e Melancolia. Ela fará uma introdução sensacional. Na verdade, quem fará é a Maria Rita Kiel. E um pós-fácil muito bacana, também que vocês terão lá, com notas e tudo mais, comparativos, muito legais. Deixa eu ver para vocês. Tá? Da Urânia Tourinho Pérez. Uma ferida sangrar-lhe a alma. Muito bom, muito bacana, vale a pena, tá, gente? Hoje, como eu disse, eu tenho a maioria dos meus livros aqui. Principalmente porque eu gosto das obras de Freud. Porque eu gosto da Companhia das Letras e para mim, em termos de construção, hoje das obras de Freud é a melhor. Por isso eu tenho ali, eu gosto de tê-las ali. Mas alguns textos de Freud, tá? Você pode comprar separadamente, que tem, de repente, uma tradução mais interessante, tá? Voltar à vida não é fácil. Voltar à vida não é fácil. E a sua expressão é importantíssima para o que a gente está falando. Porque esse voltar à vida, ele realmente tem esse caráter de retomada, de eu me desfazer como objeto que eu me coloquei. De me refazer ou me desfazer como objeto que eu aponto toda a culpa, tudo aquilo que eu queria falar e não falei, tudo aquilo que eu queria construir e não construir, tudo aquilo que mais. Tá, mas e aí? E esse processo é um processo de auto-reconhecimento, de que eu preciso me reposicionar como um não objeto
mas de reconstituição do amor próprio e de reconhecimento que daquilo que foi pertinente, necessário e possível, eu fiz. Eu fiz. Até porque uma pergunta que se coloca diante de nós é: o que eu poderia fazer para que fosse perfeito? Eu vou responder porque não há uma outra resposta a não ser nada. Nada. Então sempre deixaremos algo a desejar. Enquanto sempre desejaremos algo que nos deixarão desejando. É luto e melancolia. Significância. Isso mesmo. Luto e melancolia. Aqui. Pela Companhia das Letras, vocês podem comprar esse livro separado, né, como eu falei, tradução da Marilene Carone, ou editora Kozak Naif. Não sei se vai aparecer aí para vocês. Deixa eu ver. Ou ainda vocês podem aqui. Ou ainda vocês podem comprar pela Companhia das Letras a Introdução ao Narcisismo e outros textos de 1914 a 1916, tá? Que também é uma tradução bem bacana. Eles prezam a originalidade e quando não colocam de fato, existem notas que vocês vão conseguir ver, né? Terem a tradução, ok? Vamos lá. Então, esse queixar-se é dar queixa, como a gente acabou de estabelecer esse diálogo aqui. Na melancolia, o eu se revolta, a gente está no final, estamos acabando. No eu, então, a melancolia, ela se revolta contra a perda. Em vez de engatar um trabalho de luto através do qual possa a ela se conformar, né? Tomar forma. Ela identifica-se maciçamente ao objeto perdido. Olha o que a gente estava falando, Helena. Ao ponto de se deixar perder junto com ele. Tal rebelião é o cerne da melancolia e pode se instalar como uma ferida aberta, que suga nossa libido e dolorosamente empobrece o eu. Se essa atitude se opõe ao trabalho de luto, ela não deixa, porém, de consistir também em um trabalho que consome o eu, nos termos de Freud. Então, o cerne da melancolia é justamente o fato de que não conseguimos nos conformar e nos identificamos com esse objeto perdido, lembrando que enquanto objeto perdido. Então, estabelece o tipo de ferida aberta que suga a nossa libido. Termo importante. Suga o nosso... vou colocar assim, tá, gente? Só pra gente entender. A nossa energia para a vida. Tá? E dolorosamente vai empobrecer o nosso eu. Ou seja, vai nos descaracterizar enquanto seres capazes da felicidade, ou da alegria, ou das relações, ou da construção. Beleza? Olha que interessante. Minha mãe se foi em abril. Tem períodos de saudade, de aceitação, mas não de desespero. Perfeito. Ressignificação. Perfeito. Perfeito. Que é o luto, né? Que é o luto. Que é essa capacidade nossa de reintegralização e de assumir aquilo que é bom. Professor Sérgio, poderia postar as indicações dos livros no grupo de Zap da turma ou no canal do... Posso, com certeza. Posso, acabando a live, eu vou colocar as indicações lá no grupo do Telegram. E eu não sei se eu estou no 023, mas eu mando lá também, tá bom? Vamos lá. A suspensão da perda por... Perdão... E a suspensão da perda por uma radical entrega do eu, ainda da melancolia, né, ao objeto também é uma tarefa psíquica dinâmica. E em consequência dela, o quadro melancólico pode se reverter em um episódio de mania,
caracterizado por exaltação e agitação extremas. Esse estado sugere a passagem de um estado de um eu subjugado pelo objeto para de uma superação da perda desse objeto. E essa superação, ela não está ligada a um tipo de superação qual eu vivi o meu processo da maneira correta. Ele está ligado a um tipo de superação exacerbada, do qual eu direciono esse objeto para mim, tá? Num processo narcísico, em que eu vou me desenvolver como uma espécie de... Vocês já viram o tipo de pessoa que passa a se comportar logo após a perda como se estivesse mais absolutamente tudo bem, mas não é no sentido de, gente, não, eu tô bem, vamos seguir, mas é um sentido de vamos fazer festa. Vamos, não, semana que vem eu vou pro churrasco, vamos fazer o churrasco. Não, eu quero festa todo final de semana. Formas exacerbadas, né, de lidar, radicais, comportamentais, né, psicológicas, de lidar com a perda, é um processo de autodestruição gradativo, que está ligado à mania, está ligado a essa agitação extrema, essa exaltação, essa incapacidade de passar pelo luto, passar pelo processo de mineração, de redução daquela imagem, de transformação daquela imagem em algo que cabe, como o Duncan disse, que eu achei fenomenal, cabe dentro do bolso e que você pode levar para construir novas coisas. Eu digo coisas aqui no sentido de tudo. Isso é interessante, isso é importante. Aqui eu coloquei algumas referências do Luto e Melancolia de Freud, Entre Dor e Deleite, da Tânia Rivera, um artigo muito bacana, e Como Acontece o Luto. Vou estar enviando para vocês também, tá bom? Uma coisa importante para a gente poder finalizar é o seguinte: quando a melancolia se estabelece dentro de nós, há ainda o que Freud pontuou como processo. E nos parece que é também um processo de superação com o tempo, que há nesse processo um caminho de superação com o tempo, mas que é uma porta para que outras patologias e outras doenças se estabeleçam em nós, inclusive podendo nos levar, né, ao autoextermínio, né, ao suicídio. Então é importante que a gente entenda uma coisa: luto é para ser vivido. Luto é para ser trabalhado dentro de nós. Luto é para ser deixado que aconteça. Porque há um caráter de construção subjetiva, ou do meu eu, no luto, de enriquecimento. De transformar o meu desejo em saudade e carregar essa saudade para o resto da vida como algo que vai transformar a minha vida em uma vida melhor. Porque a minha vida permaneceu. E quando eu digo luto, eu estou associando diretamente a perda de uma pessoa. Então, nesse sentido, é quando alguém se vai e eu não vou, esse alguém deixa para mim um desejo que se transforma em saudade, e essa saudade é um enriquecimento para a minha vida. Ao passo que existem barreiras que vão se estabelecer nesse processo, como podem se estabelecer, como uma identificação, como aquela questão da alternância, o caráter alternante, né, do luto, do qual eu me culpo, mas culpo o outro também, e num terceiro momento, aquele caráter já do real, de lidar com aqueles traumas. Eu percebo que há um estopim, né, da soma de todas as coisas. Nessa percepção, eu posso compreender o deixar ir e o deixar-se ir.
E cabe a mim. Porque o objeto é um objeto hoje enquanto perdido.